é um campo de extermínio. Essa é a manchete do Haaretz, um dos principais jornais israelenses, sobre as regiões de entrega de comida lá em Gaza feitas por Israel. De acordo com Haaretz, os soldados da IDF receberam ordens para tirar deliberadamente moradores de Gaza desarmados que aguardavam ajuda humanitária. Oficiais e soldados das Forças de Defesa de Israel relataram ao Haaretz que receberam ordens de atirar contra multidões desarmadas perto de locais de distribuição de alimentos. Em Gaza, mesmo sem nenhuma ameaça, centenas de palestinos foram mortos, levando a promotoria militar a pedir uma revisão da estratégia. De acordo com a ONU, mais de 500 palestinos já morreram nesse processo de buscar comida. E esse processo ele chega a ser perverso. Deixa eu explicar o que está acontecendo. A ajuda humanitária em Gaza não está sendo feita, não está sendo entregue pela ONU ou por nenhuma organização multilateral respeitável no mundo. Não que a ONU não tivesse tentado, não que os outros países não tivessem tentado, mas a entrada de ajuda humanitária foi fechada por Israel, porque apesar de Gaza ser um território palestino, é considerado um território ocupado por Israel. Israel impede a entrada de qualquer ajuda humanitária, alegando diversas questões. E para distribuir a ajuda humanitária agora, ela criou uma espécie de ONG, fundação, junto com os Estados Unidos, que ninguém sabe exatamente a procedência, e as pessoas responsáveis por entregar a comida aos palestinos são mercenários. E são várias denúncias de falta de respeito, denúncias de execuções sumárias da população palestina quando vai buscar esse alimento. Os dados mostram mais de 500 palestinos que perderam a vida. E agora, com essa reportagem do Haaretz, o que a gente tinha como uma sensação, para não dizer outra coisa, de que o que estava acontecendo é um processo de matança enquanto as pessoas estavam buscando ajuda humanitária, se concretizou. Quando Haaretz chama de campo de extermínio, não nos assusta a relação que a gente pode fazer sim com campos de concentração e esse processo de solução final que está sendo feita contra a população palestina em Gaza. Essa reportagem foi tão impactante lá em Israel que, obviamente, o governo israelense já está dando um surto enorme, principalmente Israel Katz, que é o ministro da Defesa de Israel e que, consequentemente, deu, teoricamente, essas ordens. Todas as vezes que a gente olha esse processo de liberação de alimentos lá em Gaza, feita por essa fundação israelense-americana, a gente tem várias denúncias. E piora, tá? Porque tem uma denúncia muito séria também rolando. De acordo com algumas investigações, foram colocadas entorpecentes, e não vou dizer o nome do entorpecente aqui, porque senão vai dar problema, mas foram colocados entorpecentes dentro da farinha que está sendo entregue para os palestinos. Vocês têm noção disso? Eles colocaram substâncias ilícitas dentro de alimentos que vão ser consumidos por mulheres, crianças, idosos lá em Gaza. Então é muito óbvio que assim, tá na nossa cara, tá sendo esfregado na nossa cara esse processo de genocídio. Hoje, inclusive, o governo da Espanha fez uma fala muito forte antes da cúpula da UE e deixou muito claro que a UE tem que quebrar a parceria econômica imediatamente com Israel, que isso é uma obrigação moral, porque ele deu os nomes. O que Israel faz em Gaza é um processo de genocídio. Mas o que chama a atenção é que quando você tem um jornal israelense, um jornal conhecido e respeitado de Israel, chamando os pontos de distribuição de alimentos criados pela IDF, por essa ONG israelense americana, de campos da morte, de campos de extermínio, é porque eles não fazem mais a menor questão de disfarçar que o grande objetivo ali é a eliminação máxima dos moradores de Gaza.